Bom dia, vascaíno e vascaína, tudo bem? Eu espero que sim. Muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez. Para você que está sempre aqui acompanhando a gente, muito obrigado aí pela confiança no trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro do canal. E os seus likes, seus comentários, compartilhamento. A gente vê às vezes as pessoas compartilhando os vídeos para grupos, é interessante, é muito bacana. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar. Dizem, né, tem um pessoal que diz aí, entre a torcida, que a torcida do Vasco, ela se ajuda, e ela ajuda sempre os vascaínos. Então, o que você está esperando aí? Se você é vascaíno, né, eu acho que vale a pena você clicar aí, ajudar o canal e, de quebra, ficar super bem informado com notícia de primeira qualidade. Hoje a gente vai falar um montão de coisa aqui. A gente vai falar sobre festa, vai falar sobre rede social, o que vem rolando na rede social. Vai falar também aí da questão da reunião que teve, né, entre a direção do Vasco. Vamos falar aí sobre especulação, se é verdade, se é mentira. Eu sempre trago aqui a informação muito certinha, então assim, você fica até o final que você vai sair super bem informado com o conteúdo desse vídeo aqui. Beleza? Então, novamente, se inscreve aí que vascaíno ajuda vascaíno. Ou não é assim, ou você não é vascaíno. Então, se inscreve, deixa seu like aí, compartilha e pode rodar a vinheta aí. Meus amigos, muita informação neste vídeo aqui hoje. Vamos começar falando de uma comemoração. O Vasco, na terça-feira, hoje, às 19 horas, vai fazer uma live na Vasco TV para comemorar o título de 2011. Então, assim, vai ter personalidades lá, vai ter um evento bem bacaninha. Anota na sua agenda aí, 19 horas, na Vasco TV. Vai ter lá um conteúdo, né, comemorativo ao título de 2011, né, que é um título que o Vasco foi o primeiro título do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco já vinha perseguindo esse título há muito tempo e ele chegou. Então, não custa comemorar, né? E a gente vai falar aqui também sobre um resultado muito bacana, um futebol bonito de se ver, alegre e, assim, de animar o torcedor vascaíno. Do que eu tô falando? O Sub-17, time titular, não confunda com o Sub-17 que jogou na base aqui no Rio e perdeu para a Portuguesa por 2-1. Não é esse. O time titular que está focado no Brasileirão da categoria. Venceu fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, o Internacional por 2-1. Chegou a estar vencendo até por 2-0, mas depois o rendimento caiu um pouquinho por causa da questão física. Nitidamente era uma questão física. E o time lá do Inter descontou, até fez uma pressãozinha lá, mas nada que atrapalhasse esse belo resultado do Vasco, que faz o Vasco chegar a 8 pontos e enche de esperança o torcedor vascaíno, né? Porque o Vasco, a gente que acompanha a base, você que também é torcedor do Vasco, sabe que o Vasco, entre os grandes, se não é o melhor, é um dos melhores a formar jogador. Aí você fala, pô, mas no profissional já é diferente. Quando a gente chega no profissional, o Vasco está precisando acertar nessa transição. Perde alguns dessas estrelas, né, futuros craques, nessa transição. Cabe o Vasco acertar um pouquinho. E isso aí eu acho que vai com maturidade mais na base. O Vasco vai conseguir encaixar essa transição aí que tanto o torcedor fala, né? Que na base o jogador arrebenta. E aí quando chega no profissional, às vezes não rende tudo que estava rendendo na base. É aceitável, tem jogador que demora mais a maturar entre os profissionais, né? É um futebol diferente, é um futebol de mais força, na base ainda você encontra mais espaço, então assim, tecnicamente o seu futebol, ele aparece, né? Aparece com mais clareza, mas assim, sensacional, um Vasco muito bom, primeiro tempo de aula, assim, vou comparar, não é um absurdo, se você não viu, não é um absurdo,
tá? Eu vou deixar os gols aqui para você ver, tá? Cara, o time tava destruindo o Inter. Primeira, segunda bola, drible, era um massacre. A palavra massacre servia para esse jogo no primeiro tempo. No segundo ficou mais igual ao jogo, porque o Vasco realmente cansou. Até que o treinador teve que fazer muitas substituições. É um ponto que o Vasco tem que ver aí. Então, segue aí os gols da partida. Garotada, tá que tá, né? Viu aí? Gol bacana, né? Vamos falar aqui um assunto que tem pego aí, tem grandes debates na internet. O que eu tô falando? Rede social. Rede social. De quem eu tô falando? Rede social do Cabo e da filha do Cabo. Para você que não tá sabendo, depois do resultado contra aí a Ponte Preta de 1-1, que o Vasco estava na frente, deixou empatar, e por um questionamento que é recorrente da torcida pela falta de ver o Cabo colocando o Galarza no time titular, sendo que os volantes têm errado muito, os volantes que ele tem escolhido têm errado muito e feito o jogo ficar muito lento. A torcida foi em boa parte, não em peso porque não é a maioria da torcida, mas boa parte da torcida foi na rede social da filha do Marcelo Cabo. Eu vou confessar que eu olhei lá e eu não vi ninguém xingando ela. Mas sim, eu vi muita gente cobrando uma explicação dela pro pai dela. O pai dela deveria se explicar para a filha. Então assim, as pessoas confundem muitas coisas, né? A questão pessoal. Ela é torcedora do Vasco, já disse que é torcedora do Vasco, está muito feliz que o pai está lá. Só que em momento algum ela vai interferir no trabalho do pai, ou ela vai pegar uma pergunta ali e vai cobrar o pai. Então chega a ser até meio infantil o torcedor ele querer ir lá. Por um outro lado, assim, não tô concordando com quem fez, mas assim, por um outro lado, dá para se entender, porque o torcedor ele tá muito preocupado com a situação do clube. São 6 pontos e 6 pontos disputados, só um vencido, só um ganho. Então assim, é preocupante. Foi criada uma expectativa muito grande para esse time, até por todas as entrevistas que o Pássaro deu com o Marcelo Cabo. Eles montaram o elenco. Então assim, o mínimo que você pensa, né, o torcedor pensa, é que eles vão ter uma composição de time suficiente para vencer os jogos, porque assim, o Vasco é maior que todos os outros da Série B. O Vasco tem por obrigação amassar. Mas futebol não é assim, obrigação por amassar, tá? Amassar o adversário, vencer e com facilidade, certa facilidade. Não todos os jogos, porque tem dia que você não tá bem e tal, tudo bem, dá para se entender. Mas só que não dá para ser 5 jogos horrorosos. Então assim, o torcedor foi para a rede social dela, não acho certo, não é justo, mas também existe o ônus e existe o bônus. Você conhecia a filha do Marcelo Cabo? Não, você não conhecia a filha do Marcelo Cabo. Como você conheceu? Da mesma forma que eu conheci. Como é que foi? Ela falando que é torcedora do Vasco, meio que uma autopromoção, porque não precisava se expor. Futebol é passional, é muito passional. Então assim, não tem necessidade de ainda mais de treinador, sabe? Se fosse do Germancano é mais fácil, porque o cara faz muito gol. Então assim, é fácil você falar que é filho de Germancano. Agora de um treinador, é a mesma coisa que eu sou filho de um árbitro de futebol. Eu falar, não, meu pai é o fulano lá, ó, tá pitando, eu torço pro Vasco, sabe? O cara fala, porra, até sabe? Então, existe o ônus, existe o bônus em algumas exposições. Eu acho que assim, falta uma assessoria, tá? Se quiser, eu tenho uma assessoria que posso indicar para vocês aí, faz de alguns jogadores, tá? O pessoal aí do Marcelo Cabo. Mas assim, cara, tem que o torcedor também tem que saber maneirar, né? Não, é o que eu falei, não adianta ir lá reclamar, que ela não vai fazer essa reclamação. Imagina, o filho lá, pô, pai, você não tá escalando Galarza por quê? Olha o infinito da mente do torcedor, tá desesperado, coitado do torcedor, ele tá desesperado.
Agora, eu não vi ninguém xingando, e isso é um ponto positivo que eu também tenho que levantar sobre a questão. Porque a gente sabe que tem muita torcida aí, mas muita torcida de outros clubes que fazem bem pior. Que vão na casa do dirigente para perseguir o dirigente, não deixa o dirigente ir ao restaurante. A gente sabe isso, tem torcidas bem piores. A torcida do tamanho que é do Vasco é uma torcida, é uma das mais tranquilas, tá? É uma das mais tranquilas nesse tipo de cobrança. Tem torcida que por muito menos segue o jogador nas festas e faz ele sair. É que alguns abafam, mas faz ele sair de lá. Tá? Então assim, é claro que eu não concordo com isso, mas acontece. A gente tem que falar a realidade que acontece. Tá? Outra informação aqui é que recentemente a mídia adora especular algumas coisas. Especular um rapaz que nem o Vasco tinha entrado em contato com ele. De quem eu estou falando? Do novo diretor da base, gestor da base, como você quiser falar, né? Aguinaldo Gonçalves, ele é um dirigente da base do Fortaleza. Se você não conhece, ele é um dirigente da base do Fortaleza. Faz um trabalho lá, sem muita repercussão, porque o Fortaleza não dá muita repercussão para ninguém. E fez um trabalho lá decente, honesto. Então, e a imprensa aí chutou. Eu não chutei, tá? Isso aqui não saiu aqui nesse canal, não. Dessa informação eu nem botei aqui porque eu sabia que precisava se confirmar de uma forma diferente. Tá? Então a gente entrou em contato com algumas pessoas e viu lá que realmente não tinha nada disso aí. Inclusive hoje saiu, se eu não me engano, uma entrevista em algum lugar aí, dele falando que ele fica honrado com a especulação do nome dele, mas até o momento, pode ser que mude, mas até o momento ele não foi contactado por ninguém do Vasco. Então, desmistificando, mais um fake pra você aí, Vascaíno. Por isso que eu falo, se inscreve no canal e fica ligadinho aqui, porque informação aqui é de qualidade, camarada. Tá? Aqui é de qualidade. A outra parte aí que é uma especulação recorrente, inclusive eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que esse rapaz lá que tá especulando de novo isso, eu acho que ele tá atrasado. Porque todo mundo especulou, né? A gente viu vários canais do Vasco. Aqui a gente não fez isso de novo, porque eu conheço esse processo de especulação, então eu não trouxe a informação aqui quando falaram que estava saindo, tá? Eu aguardei para saber as notícias de verdade, contactando as pessoas, entrando em contato com algumas pessoas para elas me darem a informação correta, e sabia já que era mentira. Então assim, hoje novamente surgiu a notícia que o Andrei estaria no radar do Santos. O Andrei já esteve no radar do Santos, como já esteve de alguns clubes em Portugal, que eu tenho conhecimento, desde 2018. Então assim, hoje estar no radar não quer dizer muita coisa. Você avalia vários jogadores, não quer dizer que você vai fazer uma oferta, que vai concretizar comprando o jogador. Não tem nada a ver isso. Você acha que o Vasco não tem 300 jogadores empregados no radar dele? Claro que tem. Tá no radar e ir lá e oferecer alguma coisa é muito diferente. Já esteve no radar do Santos, só que o treinador que estava na época, que queria, né, tinha pretensão de querer, porque sabia que ia perder o Soteldo, e aí achava que dava para compor ali, liberar mais o Marinho, nesse esquema com o Andrei. Aí ele queria, mas assim, ficou ali porque ele saiu, não teve uma nova assim. Então eu acho que esse pessoal aí que andou pegando agora falando que o Andrei vai sair, é esse povo que não prestou atenção nessa antiga notícia. E agora tá vindo com ela de novo, que o Andrei tá para sair porque o Santos quer de qualquer jeito. Gente, o Santos tá numa pindaíba financeira igual ou pior do que o Vasco. Igual ou pior do que o Vasco. Devendo Deus e o mundo. Perdendo jogador. Toda virada de ano você vê uma guerra política lá muito grande. Lá expulsam também dirigente. Uma guerra política muito grande, questões financeiras muito difíceis. O Santos vive aí tentando sobreviver para pegar dinheiro aí de algumas partes da televisão, que entra em julho, depois no final do ano. São os meses que o Santos consegue ter algum dinheirinho aí, mas sabe, não é um investimento. O Andrei não é um investimento, ainda mais agora que ele não vem rendendo muito no Vasco. Então assim, o Vascaíno precisa ser mais inteligente, sair desses canais e vir pro canal que é de verdade. Vem pro canal que é de verdade, amigo. Pra que vai ficar vendo notícia de canal que não tem nada a ver? Olha o canal aqui, cheio de conteúdo. Conteúdo do início ao fim e de qualidade de verdade, que é o que importa. Não adianta você ver um canal com 300... Tem canal aí que faz, 2 horas falando de coisa.
Só que se você for ver, só 10% que é verdade. Aqui não, aqui você tem do início ao fim verdade, tá? Então é isso. A gente falou aqui um pouquinho sobre a base, falou um pouquinho sobre a questão da comemoração do título de 2011, falou também aí sobre os garotos do Sub-17 que estão, ó, arrebentando. Eu já vinha comentando sobre isso, né? Até no vídeo de ontem, se você não viu, eu falei sobre as convocações desses jogadores para a seleção brasileira, um período de treinamento lá que eles vão ter. Então, assim, é uma galera de futuro. Uma galera de futuro que o Vasco tem que trabalhar com carinho. E quando subir, que dê suporte necessário e que tenha peças mais antigas para dar segurança. É muito importante subir um garoto desse, mas ele olhar para o lado e ver um jogador de renome, que dá um suporte para ele e que ele vai até aprender outras coisas no jogo, entendeu? Como se colocar, como chutar a bola, que falta. Às vezes o cara chega no profissional e ele fica ressabiado. É muito jogador que ele vê pela televisão e isso pesa pro cara, entendeu? Então, tem que fazer esse trabalho aí. E tem mais uma última notícia aí, que outra especulação, que vieram aí falando que não, porque o Vasco vai se reunir na segunda-feira com os membros da diretoria, o pessoal do departamento de futebol, para conversar sobre as situações que tem acontecendo aí na Série B. Só um detalhe, essa informação da segunda-feira das reuniões, a não ser que o Pássaro tenha mentido, mas ele já veio trazendo essa informação um período atrás, dizendo que o Vasco sempre se reuniria na segunda-feira para debater o que acontece durante a semana aí. Então assim, então não tem novidade, não tem caça às bruxas. Fizeram a reunião para ver se já... Porque muita gente está falando dessa reunião na perspectiva da demissão do Cabo. Eu acho que o Cabo ainda não vai ser demitido. Eu acho que o Cabo não vai ser demitido. Eu acho que para o Cabo ser demitido tem que ter mais um resultado ruim na Copa do Brasil e mais uns 2. Aí ele sim seria demitido na sequência, mas se ele fizer um resultado bom na Copa do Brasil, ele se mantém, porque é dinheiro entrando, então a pessoa dá aliviada no pensamento da demissão, né? Alivia o ambiente também, e aí ele vai ter mais tempo para trabalhar ali, contando que ele escalhe um time que não é que a torcida quer, é que a torcida já viu que rende mais, porque às vezes fala, o torcedor é muito passional, não, mas tem alguns casos que o torcedor tem total razão. E às vezes o treinador, por ser cabeça dura e achar que não, ninguém vai interferir no meu trabalho, ninguém vai se meter. Aí ele bate um pé nos jogadores que não está rendendo, para mostrar que ele é mais forte que a torcida. Ele não é, e nunca vai ser. Aprende isso. Você que é profissional da bola, que é treinador, você pode ter suas convicções. Você não pode ser burro e teimoso. Entendeu? Se você for burro, teimoso, querer teimar com 600 milhões de pessoas, aí sim, aí você cava sua cola para sair, para ser demitido, e não pode culpar ninguém por isso, a não ser você, que não soube abrir seus horizontes e fazer o que todo mundo está vendo que precisa ser feito. Então é isso, reunião não para caçar a cabeça cortar a cabeça do Cabo, uma reunião que já era dita que é recorrente. Se ela acontece toda segunda-feira, eu não tenho como te falar, apesar de algumas pessoas falar que acontece sim e tal, uma vez ou outra, um ou outro falta por questões de trabalho, de compromissos, né, que acontece. Então assim, acaba que um ou outro pode faltar de vez em quando, mas ela acontece e não é para mandar o Cabo embora, não agora, tá? Não agora. Falta um pouquinho aí de uma cobrança. Eu espero que nessa reunião de segunda-feira que venha uma cobrança maior, porque o salário em dia, a estrutura do Vasco, o elenco, o clube é o que tem a maior folha da Série B, não pode estar passando isso aí, tá bom? Então fica com Deus. Mais uma vez eu digo, vascaíno ajuda vascaíno, é isso? Então se inscreve no canal, fica com Deus e até a próxima.